ser o cara da internet te coloca numa posição também que tu é meio jovem demais pros caras te respeitar, não é não? Nossa, você tá falando do meu drama, né? O meu drama, que agora é o seguinte, eu fui aprendendo algumas coisas, né? E esse aqui, vamos dizer, como pré-candidato, é a terceira entrevista que eu faço com você, uma no final do ano passado, outra no Flow News aqui esse ano e agora. E assim, nessa trajetória, né, fui aprendendo a ser pré-candidato, uma das coisas que eu aprendi caras do mercado, caras da grana e a política, eles não respeitam muito suas ideias. Eles só respeitam a força, e a força é pesquisa. E algumas pesquisas. E eu fui em muitos podcasts de mercado financeiro, eu visitei aquela Faria Lima inteira, rodei setores, rodei agro, rodei comércio, rodei indústria. Ideias incríveis, mais bacana. Guarda ali fora, quer um cafezinho? Até você começar a aparecer. Quando você começa a aparecer bem as pesquisas, aí tudo muda de figura. E aí vem um certo estranhamento, porque eles tendiam a não levar a sério, justamente por eu ser um cara de internet. O que eu quero dizer? Eu não tinha muitas intenções de voto, mas eu tava, com 3%. O Zema tem 3% até agora. O Caiado, o governador, tem 3% até agora. Agora, o meu 3% valia menos do que 3% deles, porque eu não era um 3% de um político testado. É 3% de um cara de internet. Eu tenho que fazer muito mais do que eles pra eles me levarem a sério. E mesmo assim, parte da imprensa não me leva tão a sério quanto eles. O que é um erro. É um erro muito grande da imprensa, porque qualquer um hoje que trabalha com dados de internet, sabe, volume, engajamento, número em redes, engajamento por usuário, ou pegar as principais pesquisas mais sérias que tem, a Atlas hoje é mais séria, vê que eu tô muito, muito acima, não só dos governadores, mas engajamento acima do Flávio, do próprio Lula. Engajamento do Instagram, o Lula nem tem. Então, ok, eles deveriam estar vendo isso, mas eles não veem. E aí eu agora, né, dado que eu estou subindo, ganhando atenção, eles estão começando a ter que lidar com este fato. E eu acho que isso é bem interessante, né? Cara, tu é então tu não é um administrador, tu é um comunicador que quer virar presidente, então. Não, eu também sou um administrador. Porque aí entra a minha outra faceta. Porque se for pegar eu no MBL... Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui no Flow foi em 2019. Foi um dos primeiros, fomos assim, sei lá... Na tua lógica, foi claramente um dos primeiros. E foi assim, o Kim falou, não, mano, chama o Renan que vai ser legal. E aí eu vim. Isso faz muito, muito tempo. Eu era um cara de bastidores, de back-office, e eu basicamente administrava o MBL. Eu administrava a operação do MBL, aí depois eu passei a administrar o MBL, a Valete, o partido. Na prática, eu sou meio que o CEO do MBL, do universo do MBL e do Partido Missão. Eu administro a operação mesmo. Eu criei boa parte dos produtos digitais, dos produtos físicos. Eu criei revista. Então esse é o meu grande forte. E isso me obrigou a ser também um comunicador, porque se você cria o produto e sabe vender ele junto, é bem melhor, né? Pô, basta ver alguns grandes empresários. O Elon Musk. Ele é hoje mais um troll de internet ou ele é mais um administrador de empresas? Ele é ele consegue ser as duas coisas. E eu acho que é necessário você ser um grande administrador para ser um político ou ser um empresário. E ser também um comunicador. Você tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Importante mesmo. E aí, cara, como tu tava falando aí, tu tava com 3%, e aí o mundo, e aí a vida acontece, né, cara? O Brasil, ele é um lugar tão interessante que aí a gente começa a ter, a gente tem de tempos em tempos aqui uns escândalos, né? A gente estava tendo um escândalo do INSS, e aí a gente teve o escândalo do Banco Master, e aí no meio do escândalo do Banco Master, a gente começa a ter uns vazamentos de mensagem de pré-candidato à presidência da República também, o Flávio Bolsonaro, e a gente começa a ver umas mudanças nas previsões, nas pesquisas para as eleições desse ano, e a gente começa a ver nessas mudanças, inclusive tu chegando ali em terceiro. E aí eu te perguntei aqui antes de começar, cara, tu já parou pra pensar que, cara, pode ser que tu vá pro segundo turno, cara? Eu vou. Pode ser que, assim, que as coisas aconteçam, porque assim, como a gente estava falando também antes de começar aqui, cara, eu achava que, sei lá, tu ia ficar ali no quarto, em quinto, sabe qual é? Não ia ter, nem passa perto de ir para um segundo turno. As coisas estão esquisitas no bom sentido para você, né? No mau sentido pro Flávio, por exemplo, que vem... Não é que o Lula, com o derretimento, com a perda de votos, ou com a perda de intenção do Flávio, o Lula ganhe, mas ele ainda perde, né? E é bom para tu, por exemplo. Sim, eu vou dar um exemplo.
de algo que eu tava comentando com um jornalista. Eu falei assim, mas como pode, né? Vocês realmente têm a estrutura de vocês é mínima. Um jornalista que tava agora na Bahia, ele falou, aquele carro de vocês, eu falei assim, aqueles 2 carros, não é um carro, só é 2 carros, não estamos tão pobres assim. Aqueles 2 carros são nossos. Ele, mas você tá rodando de carro mesmo? Sim. Mas você veio pra cá como? De carro. Porque era, sei lá, de Salvador, já eram uns 500 quilômetros de Salvador. Mas você veio de Salvador de carro? Eu vim de Salvador de carro. Tá. Aí ele falou, mas como é que você pretende ganhar deles? Eu, de carro. Aí eu falei, deixa eu explicar uma coisa. Você acha que ele fez, os meus concorrentes, o Flávio, ele fez um grande investimento em estar no PL, ele tem um nome Bolsonaro e tal. Mas pensa o investimento que eu fiz, é um investimento que você não vê. Eu não estou no Banco Master. O quanto isto vale em termos de investimento político? O quanto vale em termos de investimento político eu não estar no escândalo do INSS? O quanto vale em termos de investimento político eu não ter me associado a vagabundo, eu não estar andando com um cara, sei lá, de milícia aqui, de comando vermelho ali, de não pegar grana com vagabundo? Isso é um investimento. Ele não aparece ser um investimento porque parece que eu simplesmente fiquei parado não fazendo coisas. Mas eu estou na política, eu estava montando um partido político e enquanto eu fiz isso, eu abdiquei de todo o lucro político, de ter grana fácil, de puxar o saco, sei lá, do político certo na hora certa. Podia ter puxado o saco do Marçal em 24, todo mundo nosso crescia. Podia ter puxado o saco do Bolsonaro, podia ter puxado o saco do Nicolas, como tem uns que puxam. E aí eu ficava subindo de escadinha em escadinha. Hoje, o melhor investimento claramente é não ter puxado o saco de ninguém e não ter entrado em um escândalo. Isso é um baita do investimento. Gostou do vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Nos vemos em breve.